Olá, pessoal. Esse é o último vídeo a respeito do assunto dislexia. Nós já tivemos 2 e eu vou finalizar o estudo, né, desse distúrbio de aprendizagem com essa última videoaula. Bem, eu coloquei aqui para vocês, só como título de curiosidade, o que é avaliado no diagnóstico da pessoa com dislexia. Então, são situações aqui que nós já vimos, nós já conversamos sobre que são as funções cognitivas. A atenção, a memória, as funções executivas e o raciocínio, a linguagem, a coordenação e a percepção. Então, é isso que é observado na questão da pessoa com dislexia. Por isso que eu quis conversar com vocês a respeito das funções cognitivas bem no início da nossa formação para ficar consolidado isso, porque praticamente em todos os temas aparece essa questão. Bem, aqui eu vou falar do papel do professor em relação ao trabalho com aluno com dislexia. Professores têm papel essencial no trabalho com alunos disléxicos. Se o estudante não consegue aprender de maneira tradicional, ensine-o de outra forma. O sucesso dependerá do cuidado em relação à sua leitura e das estratégias de ensino usadas como as que seguem. Então, a importância da nossa leitura, da nossa entonação para a pessoa com dislexia. E aqui eu vou postar algumas sugestões. Incentivar a autoestima, valorizando o que ele faz bem. Eu já citei para vocês a questão da oralidade, não é? Ressaltar os acertos, mesmo que pequenos. Valorizar todo esforço e interesse. Dê atividades que o façam sentir útil. Lembrando que a questão aqui dele vai ser da leitura e da escrita, e não em relação a ele ser o ajudante. Não em relação a ele levar um recado para a diretora, não é? Não use expressões como tente-se esforçar-se. Não é o esforço dele apenas, certo? É muito mais as estratégias que nós oferecemos para essa criança. Fale sobre suas dificuldades, mas sem fazê-lo sentir-se incapaz. Respeitar o seu ritmo. O disléxico ele vai precisar de um tempo maior para ele processar a informação. Aqui não tem nada a ver com falha no processamento auditivo, mas o tempo natural, certo? Para ele processar essa informação que lhe chega. Certifique-se de que as tarefas de casa foram compreendidas e anotadas. Caso ele não entenda a questão, leia-lhe as instruções. Leves em conta as dificuldades específicas ao corrigir deveres, isso é muito importante. Eu citei para vocês o exemplo da minha aluna. Eu tenho que ler com um olhar muito diferenciado, porque se eu só fizer uma leitura ali, nem sempre as palavras que ela escreveu são as palavras que precisariam estar ali. Então, né, a correção do que essa criança faz, do que esse estudante faz, é muito importante. Estimular a expressão verbal, estimular tudo aquilo que ele não tem comprometido. Fornecer instruções curtas e simples. Dê dicas específicas de como ele pode estudar a disciplina. Oriente-o sobre como organizar-se. Não insista na questão dos exercícios repetitivos. Pessoal, isso não vai gerar conhecimento. Nem que a letrinha dele melhore um pouco, mas não é isso que nós queremos, né? Letra bonita a gente pode então pedir para ele só digitar, certo? Use o computador, mas certifique-se de que o programa é adequado ao nível dele. Permita o uso do gravador, porque nem sempre o registro é tão simples. Esquematize o conteúdo das aulas quando o assunto for muito difícil, né? Isso são estratégias que a gente pode utilizar. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Demonstrações e filmes enfatizam as aulas.
não insistir para que leia em voz alta, se a gente sabe que a dislexia dele compromete a leitura. Aqui eu trouxe sugestões para vocês de forma generalizada, certo? Sugestões da nossa prática enquanto profissional. Logicamente, cada aluno, dentro da sua necessidade, precisa de estratégias pontuais, da mesma forma que nas telas de agora que falam sobre as avaliações. Nas avaliações escolares, leia as questões junto com o aluno para ele entender o que foi perguntado, esteja disponível para esclarecer dúvidas, não é dar a resposta, mas esclarecer dúvidas, que às vezes para ele vai aparecer mais do que para os outros. Dê tempo para ele fazer a prova com calma, verifique as respostas e, caso seja necessário, confirme com ele o que ele quis escrever, né? E o nosso olhar atento para a escrita dessa criança. Ao corrigi-la, valorizar a produção dele, pensar nas condições dele, se a construção da frase foi correta, se era o sentido que eu queria e não apenas a escrita, considerar, fazer avaliações orais. Isso para ele é muito importante. Usar de estratégias diferenciadas, uma prova menor, uma prova com menos enunciado. Todas essas estratégias, elas vão favorecer o desenvolvimento dessa criança, lembrando que ele não necessariamente tem um comprometimento intelectual, mas ele pode vir a ter um comportamento intelectual diferenciado se tudo que for oferecido a ele não favorecer o seu desenvolvimento. Não é? Nós precisamos disso, nós precisamos e muito oportunizar, certo? Oportunizar o desenvolvimento dessa criança através das nossas estratégias. Aqui eu coloquei para vocês, pessoal, algumas atividades. Não é atividade para trabalhar com aluno. Essas atividades, elas são de caráter de avaliação. Mas para vocês entenderem como que essa dislexia, ela pode se apresentar, né? Então, desde o início, eu vim colocando para vocês a questão da função simbólica, do entendimento do símbolo, né? Isso que é um grande dificultador dentro do desenvolvimento da pessoa com dislexia. Então, vejam esse tipo de atividade. Essas letras, lembrando que não é atividade para a gente dar em sala de aula para o nosso aluno, né? Eu coloquei, porque aqui nós vamos poder identificar, por atividade assim, que nos testes a gente identifica os níveis, né, dessa deficiência, desse transtorno, dessa dislexia, né? Qual é a área comprometida dentro dessa questão da dislexia, como a gente já viu nos outros vídeos, tá? Mas então, eu acho que exemplificando assim fica mais fácil para vocês entenderem. Então, vejam só. Aqui é pedido para as crianças identificarem, né, as letras, o grupinho de letras igual. Vejam na segunda linha. A, E, O. E, O, A. O, E, A. Se nós batermos o olho, para a gente também é difícil. Eu tenho que parar, pensar. E para eles isso é muito presente. Por isso que nas sugestões eu foquei bastante para vocês o olhar atento ao que está escrito. O olhar atento ao que o aluno registrou. Porque às vezes essas trocas podem acontecer nas palavras. Por isso que o treino não adianta. Um outro exemplo. Olha lá.
fazer um círculo em todas as letras B. Por isso que fala da grafia, não é? A criança com dislexia, ela nem sempre no início de nomes ela vai usar a letra maiúscula, porque para ela ter esse processo que B é tal letra, para eu registrar, já é algo complexo. Imagine pensar qual é a maiúscula, qual é a minúscula. Para ele isso é muito difícil. Então, vejam só. Geralmente, o que eles fazem aqui? Eles vão pegar sempre voltar em qual está escrita. Porque vamos supor, ele sabe que essa aqui também é B. O aluno ele vai saber. Só que quando ele olha essa é B também. Então, o que ele faz para fazer testes assim? Ele sempre se reporta a essa. A é o B, né? Mas é aquele B. Ou é a letra D. Ai, mas esse é D. Mas é esse. Deixa eu ver aqui se é esse. Né? Então, sempre voltando no exemplo. Por isso que exemplificar, modelizar para o aluno com dislexia é muito importante. E aqui palavras. Então, ó, telha, tenha. Isso é muito comum. Daí, numa determinada atividade, a criança escreve assim, ó. Hoje, meu pai trocou as tenhas de casa. Daí o professor olha aquilo e fala, menino, onde isso? Trocou as tenhas? O que é isso? Né? O fato de ter a dislexia, nessa codificação dos símbolos, muitas vezes pode aparecer palavras que a escrita não esteja correta. Numa hora dessa, eu pedi para ele, o que você escreveu? Lê para mim. Fala para mim a sua frase, fala para mim o que você escreveu aqui. Eu já li, mas eu quero que você leia. Ele fala telha, as telhas de casa. Será que eu posso considerar essa frase errada? Então, esse olhar, pessoal, é primordial. Né? Logicamente, de uma forma genérica, como eu disse para vocês, cada caso é um caso. Aqui a nossa discussão é enquanto formação, não há condições da gente fazer uma videoaula específica para cada aluno, dentro dentro desse contexto, mas como dicas para vocês entenderem. Aqui também, a grafia, olha, marque as letras iguais em cada linha. O M, o N, as benditas pernas do M, do N, o O e o C, a aberturinha, causam muita confusão, causam muita troca no processo de decodificação da pessoa com dislexia. Aqui, ó, essas letras P, G, B, elas são facilmente confundidas por eles. Aqui também, né, essa ideia das letras, que tem o traçado semelhante, um risco e uma barriga. Então, o P é risco e barriga, o B é risco e barriga, o D, o Q. Agora, a posição desse risco e barriga, que traz uma dificuldade bem pontual para a decodificação. Para completar, certo? Então, olha, aqui é para fazer, né, as letras, completar todas as letras P. Então, ele teria que pensar que o P é sempre as que vai ter a perninha, ó. Né? Ai, gente, desculpa. A perninha.
é difícil para ele, né? Se realmente ele tem a dislexia dentro desse campo. Aqui também, duas informações. Em vermelho, a letra V, em amarelo, a letra U. Né? São duas comandas. Há uma dificuldade muito grande nessa situação. Então, vocês vejam, pessoal, que aqui eu mostrei para vocês letras, né? Foi uma atividade só de palavras. Se na letra essa dificuldade ela já vai existir, imagine na palavra, imagine na frase, imagine na cópia de um texto da lousa. Não é? Então, quando nós falamos em oportunizar para a criança um nível de atividade da questão quantitativa menor, é por conta de justificativas assim. Eu achei por bem mostrar essas atividades para vocês, né? E com foco na letra. Porque se para a decodificação da letra há já essa dificuldade, imagine para ele copiar rapidamente da lousa, de um livro, um texto, né? Então, quando nós trabalhamos com os alunos da educação especial, com os alunos da educação inclusiva, o foco deve ser a qualidade e não a quantidade. Às vezes isso é um enfrentamento junto aos pais, mas isso tem que ser trabalhado, explicado também. Isso às vezes a escola não entende, né? Porque ele tem que fazer igual, ele tem que fazer igual. Pensem, olhem esse exemplo, né? De um registro. Não há como fazer igual. Então, pensar na qualidade, trabalhar de forma coletiva, escola, família, na qualidade, não na quantidade. Símbolos também. Então, é o retângulo e o losango. Há uma dificuldade para a criança com dislexia nisso. Uma dificuldade grande, muitas vezes, né? Para fazer essa identificação dos símbolos. Isso também não é tão simples para alguns casos. Imagens. Aqui eu sei que está meio desfocado, né? Não dá para vocês verem tão bem, mas é a questão aí, ó. Desenhe o chapéu para o Mickey de acordo com as instruções. À direita do Mickey, nesse aqui, ó, é a direita, à esquerda, em cima, ai, preciso de novo, em cima, embaixo. Então, a troca de posição, né? Eu vou pensar o Mickey à minha frente, qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo. E chama a atenção de vocês que esse exercício aqui, ele é esse protocolo de avaliação também para descalculia, né? A descalculia também apresenta situações como essa, da questão da posição. Isso aqui são protocolos, né? Como eu falei, de avaliação. Olha aí, o ligar. Ah, mas isso parece coordenação motora, né? E a coordenação motora, ela é mecânica? Não. Para eu fazer a coordenação motora, eu preciso, né? Que o meu cérebro me proporcione isso. Para eu ligar desse pontinho a esse pontinho, desse a esse, desse a esse, são sinapses. Não é por acaso, não é um simples treino, né? Quando a proposta não for treino. E vocês vejam que aqui, ó, vai mudar, para não ser treino, mudar distância, né? E para finalizar, essa frase que eu gosto muito, muito, acho que vocês já conhecem, né? Que é a questão do amparo que nós temos que dar para o nosso aluno. E amparo fica de uma forma
aí como se fosse de uma boa ação, né? E o nosso trabalho não é boa ação. Nós somos profissionais, né? Principalmente aí a questão dos tutores, profissionais que têm a função naquele momento, dentro da sua jornada aí de trabalho, a exclusividade a essa criança. Então, pode parecer difícil, pode dar trabalho, a gente tem que pensar, a gente tem que estudar, a gente tem que refletir, mas é para isso que nós estamos lá, para garantir uma aprendizagem para essa criança. E lembrando sempre, as aprendizagens, elas são diferentes de um para o outro. E como no caso da dislexia, que é o nosso assunto, não vai haver diferença em relação aos demais. Sempre pensar na qualidade e não na quantidade. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado essas 3 videoaulas. Lembrando que dislexia não é aluno público-alvo da educação especial, é da educação inclusiva, mas, como eu já disse, há muitas crianças com esse diagnóstico dentro das nossas salas de aula com professores tutores, certo? Esses alunos, eles não vão para a sala de recurso, eles deveriam ter, através da família, as terapias fora de sala de aula, fora de escola, para favorecer o seu desenvolvimento maior. O que eu queria deixar bem claro para vocês também, essa questão da dislexia não ser uma única coisa, não ser tudo igual, não é? São vários pontos que esse aluno pode ter, várias questões, certo? E isso tem que ser considerado. E como eu já disse para vocês, eu me coloco à disposição, o que vocês precisarem, certo? Para uma ajuda dentro da gente identificar esse subtipo de dislexia, vocês fiquem à vontade para isso. A gente precisa, caso há interesse, em ter esse aluno conosco. Então, uma orientação específica a respeito da dislexia, a gente precisa conhecer essa criança. Né? E para isso, infelizmente, não é esse momento, mas sempre há tempo. Nós vamos voltar presencialmente, não é? Então, eu me coloco à disposição, como sempre, para atender aí e orientar no que for necessário. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Muito obrigada mesmo.